lugar lindo. Não conhecia essa chácara aqui, muito lindo. Vocês estão aqui desde ontem, né, desfrutando dessa natureza. Eu vi só eu ali com o celular filmando, fiquei até com vergonha. Falei, ninguém tá aqui com o celular. Acho que o pastor proibiu, né? Foi nos combinados aí, como é que tá? O retiro tem que se retirar de tudo, né? Porque tudo que a gente vê na internet aí é carnaval, né? Ontem meu marido falou assim, liga essa rádio na rádio hora, porque tudo que a gente escutar vai ser carnaval hoje, né? Então, tivemos que nos policiar também quanto a isso. Bom, deixa eu só achar aqui a minha programação, irmãos. É uma satisfação mais uma vez estar com vocês. O ano passado, eu achei até que fosse a mesma chácara, porque é pertinho, né? É pertinho da outra, né? Era pra ser, mas não deu certo. Então, mas esse... Achei até mais cheio do que o ano passado, o retiro, né? Bem mais cheio. Que bênção. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Eu, com tecnologia, tenho algumas coisas que não dá muito certo. Vamos lá. Vamos ver onde que meu filho gravou. Aqui. Bom, nosso tema dessa manhã é Conectados com Cristo e os desafios da família atual. Bom, o dicionário diz para nós o seguinte: o que é família? Família é, ou deveria ser, né, um lugar de acolhimento. Eu não sei se todos nós tivemos acolhimento na nossa família, mas deveria ser um lugar de acolhimento. Quando o bebezinho nasce, quando a mulher engravida, a esposa, dentro de casa, muitas vezes não há acolhimento para essa criança, na verdade. Muitas vezes houve até tentativas de aborto, né? Já acontece isso em algumas famílias. Mas deveria ser um lugar de acolhimento, esse é o primeiro ponto. Deveria também ser um lugar de aceitação. Mas, aceitação, irmãos, o pastor acabou de falar sobre algo que tem acontecido nos últimos dias, né? Tem a ver com a sexualidade da juventude, dos adolescentes. E a família é o lugar onde nós devemos aceitar tudo. O que vocês acham? Devemos aceitar? Se o nosso filho chegar para nós e dizer assim, olha, agora eu não sou mais menino ou eu não sou mais menina, a gente deve aceitar isso? O que os irmãos acham, já que a família é um lugar de aceitação? Alguém quer falar alguma coisa? É difícil, né, a gente pensar nisso nesse século, os problemas que nós temos nesse século, mas a aceitação que nós falamos aqui é uma aceitação com uma mudança. Nós não devemos aceitar algo passivamente, mas fazer algo para mudar, né? É uma aceitação da pessoa, do ser humano por completo, mas ao mesmo tempo nós fazemos algo para mudar. E também a família, o dicionário diz que é um lugar de lançamento. O que quer dizer lançamento? Os irmãos que são mais de idade aqui, já têm filhos casados, crescidos, o que esses irmãos já fizeram? Lançaram os filhos, né? Os filhos já foram, já casaram, já têm suas casas, já têm suas famílias, muitas vezes já estudaram. Então a família também é um lugar de não ficar retendo, né? Quem retém filho traz problema para o filho, na verdade. Se eu ficar retendo, não, isso daqui é meu, eu vou ser uma sogra chata, eu vou ser um sogro insuportável, então eu preciso lançar também o meu filho. Na verdade, não é lançar para o mundo, mas é lançar para a vida, inclusive para dar autonomia, para viver cada um, né, aquilo que Deus planejou para a vida deles. E segundo um outro dicionário, o Oxford, família pode ser definida como um conjunto de parentes, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto e também linhagem. Essa palavra linhagem é bastante interessante para nós que somos cristãos, porque a Bíblia toda nos fala sobre linhagem, sobre descendência. Não é verdade? Deus sempre tem um plano para aquela linhagem. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que é isso? Gerações. O Deus de linhagem, né? E o dicionário também já fala sobre isso. Então, de todas essas definições, a que mais, né, a gente pode se apegar é essa definição de família como linhagem. Nós vivemos em um tempo onde a família tem sofrido desafios. E o tema nosso de hoje é esse, desafios da família e a conexão com Cristo. Então, como superar esses desafios? Irmãos, quando eu estava pensando nessa palestra e orando sobre isso, eu pensei em duas palavras muito importantes, que é conexão, né, e família. E não houve nenhum tempo na humanidade que nós estivemos mais conectados do que agora. Eu falei para vocês, eu cheguei aqui,
Já peguei meu celular, achei o louvor lindo e comecei a gravar. O que é isso? Conexão. Já estou conectado. Nós estamos o tempo todo em conexão de alguma forma. Até os mais velhos já sentem falta, por exemplo, de uma rede social, quando vem para um retiro. Não é verdade? Então nós estamos o tempo todo em conexão. Recentemente, não sei se os irmãos viram, mas foi lançado nos Estados Unidos um óculos de realidade virtual. Alguém viu esse lançamento? Quem viu, levanta a mão aí. É um óculos de realidade virtual chamado Vision Pro. Eu já vi assim, aqui nós já vimos alguns óculos que você vê, é uma simulação, umas coisas assim, mas nada é comparado ao que foi lançado lá agora. Não chegou no Brasil ainda, é caríssimo, mas foi lançado essa semana. Dizem que é um negócio muito louco, irmãos. Por quê? Você pode estar aqui no retiro. Se você trouxer o seu Vision Pro para o retiro, você coloca o seu óculos e você não precisa falar com ninguém, você não precisa olhar essa natureza, você pode colocar lá, estou agora na Europa. Aí você viaja para a Europa, você começa a ver todos os ambientes, você vai para Paris, você viaja ali no seu óculos. Você pode criar a sua realidade paralela. Você não precisa conversar mais com ninguém. Você não precisa criar conexão com ninguém. E sabe o que é o pior? É uma coisa que assim, é muito louco, porque você aciona os ícones. Por exemplo, você tem aplicativo no seu celular, não tem? Seu celular você tem que ir lá e clicar. Esse Vision Pro, você aciona o ícone através do movimento dos seus olhos. Você coloca o óculos, é um troção assim, um negócio grandão, e você faz assim e vai acionando os ícones. E você pode também, com o movimento de pinça do dedo, abrir os aplicativos. Depois vocês pesquisem que já tem vídeos mostrando pessoas em shoppings, mostrando pessoas em restaurantes, lá nos Estados Unidos, usando esse óculos. E as pessoas estão assim, no shopping, no mercado, as pessoas estão assim, olhando para baixo, olhando para cima. Parece um bando de robô. Pessoas assim, quase que entrando numa espécie de histeria coletiva mesmo. E aí, irmãos, isso vai chegar aqui. Vai chegar o tempo que vai ter um preço acessível, assim como são os celulares hoje. E eu me pergunto, se nós temos dificuldade hoje de lidar com conexão com Cristo e com a família por causa de um celular, os vovôs e as vovós aí que recebem os netos em casa, principalmente neto adolescente, você consegue conversar com o adolescente hoje? Seu neto chega em casa e ele fica só no celular. E agora, com essa realidade paralela que ele pode criar, que vai além da tecnologia do iPhone, enfim, de todos os celulares aí disponíveis para nós. Isso aí, irmãos, não é uma coisa que nós temos que demonizar a tecnologia, porque a tecnologia, ela só tende a avançar e vai ficar cada vez pior. Talvez eles lancem um dia algo ainda muito pior que esse Vision Pro. Mas nós precisamos ter o controle e o domínio próprio sobre a tecnologia, e não a tecnologia sobre nós, que somos cristãos, né? Então, cada vez mais nós teremos menos interações, e aí nós nos perguntamos por que nós somos a geração mais depressiva, a geração que mais quer se matar. Por quê? Nós não temos mais conexão, nem com Deus e nem com as pessoas ao nosso redor. Por isso que é muito legal vir um retiro desses e ver que nenhum dos irmãos estava com o celular. Nenhum dos irmãos estavam filmando louvor. Os irmãos estavam preocupados mesmo com a sua conexão com Cristo e com a sua conexão com as pessoas, né? Isso é muito legal de ver no retiro hoje, porque é muito raro. Hoje, para que os filhos não deem trabalho, o que nós estamos fazendo? A gente está ligando o celular, ligando o tablet cada vez mais cedo. Tem crianças, irmãos, saindo da barriga já fazendo assim, um movimento de pinça para abrir o iconezinho. Vocês já viram? Bebezinhos já fazendo isso, né? Já craques em tecnologia. Por quê, irmãos? Porque o filho não pode dar trabalho? Mas peraí, filho dá trabalho. Filho dá trabalho. Isso não quer dizer que o filho é um peso, mas quer dizer que o filho exige educar. E se eu der um tablet e um celular para que o tablet e o celular e o Felipe Neto e os youtubers da vida eduquem o meu filho, eu não sei o que vai ser da próxima geração. Nós precisamos enxergar os nossos filhos como uma bênção, né? E não como um peso. Lá no Salmo 127, 3, o que a Bíblia nos diz? Que os filhos são
herança do Senhor. Os filhos não são um peso do Senhor. Sabe, hoje em dia eu vejo as famílias, inclusive as famílias cristãs, e nós temos que tomar cuidado com isso. As famílias cristãs falando assim, não, eu não quero de jeito nenhum mais de um filho. Irmão, se você não quer mais de um filho, tudo bem, beleza. Mas não fique propagando isso como se o filho fosse um peso. Ah, porque o filho custa caro. O problema não é o custo monetário que o filho custa. Sabe por quê? As vovozinhas nossas, elas tinham 10 filhos. A roupa do primeiro filho passava para o segundo, que passava para o terceiro, que passava para o quarto. O dinheiro nunca foi problema. O problema é que nós não estamos sabendo educar, né? E aí nós vemos os filhos como um peso, não é verdade? E nós precisamos enxergar filhos como herança do Senhor. Eu sei que as coisas estão caras e eu sei que nós nos acostumamos também a reclamar, né? Se a gente não reclamar, a gente acaba não sendo a gente, né? Precisa reclamar. Mas nós precisamos entender filhos como herança do Senhor. Qual a conexão você está criando na sua casa para que você supere os desafios desse século? Qual é a conexão, tanto dos laços familiares quanto com Cristo? Então hoje nós temos tablets, celulares, o Vision Pro, diversas tecnologias. E eu pergunto para os irmãos o seguinte, quanto tempo vocês estão tendo de mesa em casa? Mesa, arrumar a mesa, café da manhã, almoço, jantar. Alguém aqui ainda faz mesa em casa? Se alguém faz, levanta a mão. Irmãos, olha isso. Acho que 3 ou 4 pessoas levantaram a mão que fazem mesa em casa. A maioria, assim, eu sei que nossa vida está corrida. Então, assim, eu almoço em um horário, às vezes meu filho em outro horário, às vezes o marido em outro horário. Então, não se faz mais mesa. Só que nós precisamos priorizar pelo menos uma refeição em família na semana. Pelo menos uma refeição. Sabe por quê? O que é tempo de mesa? Tempo de mesa é tempo de conexão. Às vezes é na mesa, as vovós aí que podem dizer para mim se isso é verdade ou não. Mas às vezes é na mesa que o seu filho vai abrir o coração e vai contar para você alguma coisa de muito grave que aconteceu na escola. É na mesa. Não é no momento que você está tendo uma DR com ele, uma discussão com ele. Mas é na hora do bolinho com café que a vovó faz e põe na mesa, que toda a família vem. Não sei se vocês já viram aquele texto que diz assim, quando a casa dos avós se fecha. Parece que quando a casa dos avós se fecha, a família se acaba, não é? Porque é na casa dos avós que tem o encontro da família toda. E quando o vovô e a vovó vão para a glória, o que acontece? A família não se reúne mais, não é? Mas nós precisamos priorizar esse tempo de mesa. Aí eu pergunto para vocês, Jesus priorizou tempo de mesa? Se você for ver, existe um livro, alguém, não sei se teve acesso a esse livro, dizendo, acho que é, não sei o que lá na mesa, vocês lembram desse nome desse livro? Acho que é alguma coisa assim, a importância da mesa, algo assim. E traz para nós as histórias de Jesus, o quanto Jesus usava a mesa para ter comunhão com as pessoas. Não era para comer, gente. Jesus não era um glutão, não era glutonaria. Jesus queria curar as pessoas através da mesa. Jesus queria restaurar as pessoas através da mesa. Quando Jesus viu Zaqueu lá em cima da árvore, o que ele falou? Zaqueu, desce, que eu quero fazer o quê? Jantar na sua casa. Mas Jesus estava falando de janta, de jantar. Jesus queria um tempo de mesa com Zaqueu. Jesus queria construir relacionamento com Zaqueu. E às vezes a nossa vida está tão corrida, tão louca, que a gente não prioriza esse tempo de mesa. E eu não estou falando aqui de banquetes, irmãos. Eu estou falando de coisas simples. O arroz, feijão e o ovo frito na mesa, com a família. Não precisa de ser aquela mesa posta. Claro que se tiver vai ser legal. Mas se não tiver também, não tem problema. Mas eu construo o relacionamento. E eu não preciso espiritualizar aquilo que já é espiritual. Jesus vem à mesa, o ponto da presença vem à mesa quando nós nos sentamos ali com a nossa família. E o vínculo se estabelece. Eu não preciso usar a mesa para dar lições de moral nos meus filhos, não é isso. Mas a mesa vai ser o momento que ele chega e sente aquele cheirinho, sabe aquele cheirinho também de casa de vó, de pão caseiro, ele sente aquele cheirinho e ele tem vontade de chegar e sentar à mesa. Mesa, então, é um lugar de conexão. Mas aí o que a gente está fazendo? A gente está passando quanto tempo
de mesa que as famílias têm tido. É um tipo de conexão com Cristo também, quando a gente senta à mesa. Jesus trazia cura, né? Quando sentava à mesa. Deixa eu só ver aqui, irmãos. Vamos lá. Na história de Mefibosete, alguém conhece a história de Mefibosete, neto de Saul? Mefibosete, eu não vou ler com os irmãos, mas se você quiser abrir a Bíblia, a história está em 2 Samuel 9. Mefibosete era neto de Saul. E Mefibosete, ele era coxo, ou seja, ele era aleijado de ambos os pés. Quando Saul morreu, simplesmente ele foi esquecido, ele ficou largado. Mas ele era neto de um antigo rei de Israel. E Davi um dia chamou Ziba, que era um servo dele, e falou assim, Davi como rei já, ele falou assim, Ziba, eu quero que você veja se há alguém vivo ainda da casa de Saul, do rei Saul. Que se há alguém vivo, eu quero honrar essa pessoa. Porque Saul foi um rei que me antecedeu, e eu quero honrar essa pessoa. E aí Ziba foi atrás e viu que ainda existia Mefibosete, que era neto de Saul. E neto de Saul vivia pelas ruas, vivia coxo, era aleijado, era como se fosse um mendigo. E sabe o que Davi fez, irmão? Você pode ler para mim aí, alguém que abriu em 2 Samuel 9. Eu queria que você achasse o versículo que diz o que Saul fez. Saul não, o que Davi fez quando encontrou Mefibosete, que era o neto de Saul? Alguém pode ler para mim? 2 Samuel 9, acredito que esteja no final do versículo, no final do capítulo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei? Sim, mas a mesa, sim, mas o Davi chamou ele para quê? Para restaurar o relacionamento. Então o rei Davi mandou trazer pelo Debai. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que te tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que lhe pertencia, e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Tá bom, Laura, isso aí. O que diz aí a história? Que Mefibosete foi chamado para sentar à mesa de Davi e lhe foi restituído toda a herança do seu avô. Alguém que já tinha até se esquecido que ele era da linhagem do rei. Mas o que Davi usou para restituir a honra de Mefibosete? Algo tão simples como a mesa, irmãos. A mesa, um banquete. A mesa é um lugar de honra. Sabia que quando você convida alguém para jantar na sua casa, você está dizendo para aquela pessoa que você honra ela? Que você está disposto a servir? Não é? Você pega os melhores pratos, você pega a melhor toalha, você restitui relacionamento e devolve honra. Isso é relacionamento. Então, prepare a mesa, começa a preparar a mesa de novo. Eu sei que a vida está corrida, mas nós temos tempo para tanta coisa, não é verdade? Prepare a mesa de novo na sua casa, traga seus filhos, traga seus netos, traga sua família. O que nós estamos aprendendo com esse princípio? Que a mesa restaura relacionamentos, né? E aquilo que eu disse para os irmãos, a gente não precisa espiritualizar uma coisa que já é espiritual.
Quando você prepara a mesa e senta com seus filhos, Jesus já está ali. Jesus já restitui o relacionamento através do que você vai conversar. Você não vai usar a mesa para glutonaria e você não vai usar a mesa para dar lições de moral. Você vai usar a mesa assim como Davi usou, para restituir o relacionamento e para restituir herança. É ali que seu filho abre o coração para você, é ali que os cônjuges começam a compartilhar alguma coisa talvez que aconteceu no trabalho, né? É nas coisas simples, irmãos, que a gente perde a conexão. Não é nas coisas grandes, sabe? Às vezes a gente acha que vai ser uma coisa, nossa, uma tragédia muito grande que vai acontecer na nossa casa, que vai nos separar de Deus, ou que vai separar a nossa família. Só um adultério vai separar uma família? Não. Não. A falta de conexão pode separar uma família, né? Então, um dia, se a gente não fizer, se a gente não restituir esses relacionamentos, um dia nós vamos perguntar assim: o que eu fiz de errado? O que aconteceu no meio do caminho? Aí você vai culpar o sistema, você vai culpar o Vision Pro, a tecnologia, você vai culpar os tablets, você vai culpar o teu celular, a internet. Nós vamos ter a política, a ideologia de gênero. Você vai culpar essas coisas, você vai dizer assim: mas eu levei meus filhos na igreja todos os domingos, meu esposo, minha esposa. Eu fui um membro ativista na casa do Senhor, eu fazia tudo lá de domingo a domingo, né? Trabalhei muito. Eu puni quando eu achei que eu deveria punir. Eu orei, eu jejuei. Eu tinha vida sexual ativa com meu cônjuge. Eu lavei, passei, eu cozinhei. Trabalhei, economizei, juntei dinheiro, investi. O que eu fiz de errado? Porque você não olhou as pequenas coisas, você não restabeleceu a conexão da sua casa, principalmente com Cristo. Principalmente com Cristo. O Wi-Fi do relacionamento pode ter acabado na sua casa, né? E aí você não cria vínculo, relações fortes, talvez você não se sentou à mesa, porque na hora da mesa você tinha uma reunião mais importante do que a mesa na sua casa, né? Não foi uma ponte de conexão tão importante que o seu filho às vezes teve em casa. Os filhos tinham tudo, sabe? A gente tem esse discurso, não tem? Que eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês, irmãos, é o seguinte: será que o seu filho precisa do que você não teve? Eu conto essa história sempre, que eu lembro que uma vez eu tenho um paciente que ele falou assim que quando ele era criança, ele tinha muitas restrições econômicas e ele queria muito um quarto para estudar. E ele nunca teve esse quarto. Quando ele cresceu e se tornou um homem de sucesso financeiro, ele falou o seguinte: vou fazer um quarto aqui para os meus filhos estudarem. E até hoje ele tem esse quartinho lá na casa dele. Sabe o que aconteceu? Ninguém entra no quartinho para estudar. Sabe por quê? Porque ele fez algo que ele precisava. Ele falou: Iana, os meus filhos estudam no chão, mas eles não entram no quarto. E eu, quando eu era criança, eu queria esse quarto, eu não queria estudar no chão. Não é o que os filhos dele precisavam, mas ele estava olhando para o que ele precisava quando era criança. Não estava olhando para o filho. Não é? Então, às vezes nós perdemos também a conexão com o céu e a gente nem percebe isso. Tem tanta gente levando a família para a igreja, vivendo uma coisa aos domingos e um evangelho que não faz a diferença na vida na segunda-feira. A gente precisa prestar atenção a isso. Um evangelho, irmãos, que não devolve o troco correto no supermercado. Um evangelho que adultera com a secretária. Um evangelho que flerta com a pornografia. Um evangelho que faz de tudo para aparecer, para ficar rico, para ter tantas coisas. Um evangelho que trabalha sem descanso. E aí lá na frente a gente vai falar: mas eu fui à igreja todos os domingos. E aí, irmãos, nós nos perguntamos, né? Por que essa geração anda tão depressiva e suicida? Eu pergunto para os irmãos: quem é que está criando essa geração? Somos nós. Nós estamos criando essa geração. Você já viu aquela ilustração de um menininho, de um menininho lendo, a mãe lendo? Aí alguém chega e pergunta assim: o que você faz para o seu filho ler? Mas a mãe está lendo. E o pai que está perguntando, ele está com o celular na mão. É muito mais o seu exemplo do que o que você diz, do que o que você fala. E aí eu pergunto para os irmãos: quem alimenta essa geração? Qual a comida que essa geração come desde a mais tenra idade?
Com 2 anos, às vezes a criança já sabe o que é Felipe Neto, o que é Maria Clara e JP. A criança já sabe. Mas a criança nunca viu, às vezes, uma Bíblia, nunca decorou um versículo bíblico. Não sabe nada. Em qual mesa essa geração se senta? E aí, a respeito disso, eu queria falar algo para os irmãos, que assim, a história de Moisés, para nós, é muito interessante, porque assim, Moisés, ele era hebreu, né? E Moisés se tornou o libertador do povo do Egito, né? O povo de Israel que era escravo lá no Egito. Mas Moisés, ele viveu num mundo hostil, porque ele foi criado no palácio de Faraó, não é? Aí você me pergunta, Ana, mas se a criação faz tanta diferença assim, por que Moisés, a índole dele talvez, já levou ele para ser o libertador desde sempre, sendo que ele foi criado no Egito, com um povo hostil? Olha só que interessante que nós podemos pensar. Moisés, quando ele era pequenininho, ele foi amamentado por quem? Não é legal isso? A gente pode pensar como uma coisa, assim, fazer uma analogia com o que aconteceu com Moisés. Quem alimentava Moisés, de fato, quando ele era criança, era a própria mãe. Era Joquebede que alimentava Moisés. Só depois, naquela época, as crianças mamavam por bastante tempo. Depois que ele foi desmamado, foi que realmente ele ficou a vida toda sendo alimentado pelas comidas do palácio. Mas quem alimentava Moisés na mais tenra idade era a sua própria mãe, era a sua casa. Então, quem tem que alimentar a nossa casa? Eu que sou mãe, eu que sou pai, preciso alimentar a minha casa. Sabe por quê? Porque os meus filhos, eles vão para o Egito, assim como Moisés foi. Eu não tenho como reter. Lembra do início da palestra? Eu não tenho como não dar autonomia. Uma hora meu filho e minha filha vão para a escola. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos escolas cristãs de muito boa qualidade. Às vezes eu vou ter que mandar para uma escola que vai ensinar sim a ideologia de gênero. Meu filho vai ser lançado no palácio de Faraó. Só que o que vai determinar como ele vai se sair é a comida que ele comeu no início da vida. E é no início, irmãos. Porque na adolescência é muito mais difícil de recuperar o que já foi perdido. Então, tudo tem a ver, né? O evangelho tem muito a ver com comida, tem muito a ver com mesa. Nós precisamos pensar quem é que tem alimentado a nossa casa, quem é que tem alimentado os nossos filhos, se são os youtubers, se são os influencers, né? Quem deu comida a Moisés foi a própria mãe. Então, meus irmãos, só assim os nossos filhos, eles vão conseguir um dia serem libertadores de pessoas também, sabe? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, às vezes eu compartilho com ela, medos que a gente tem como mãe, dos nossos filhos se perderem, porque está muito difícil, irmãos. Está realmente muito difícil, as coisas estão cada vez piores, porque eu me lembro que quando eu era adolescente, nunca foi dito para mim assim, Iana, você gosta de homem ou você gosta de mulher? Nunca foi dito isso para mim. Nunca. Porque você já era o que você era. Os nossos filhos, irmãos, eles estão sendo questionados na escola. Eles falam assim, ó, os amiguinhos e os professores. Alguns professores dizem assim, para você saber do que você gosta, você precisa experimentar. Eles estão passando por situações muito difíceis. E eu, às vezes, converso com essa amiga, preocupada com o futuro dos meus filhos, e ela fala assim para mim, Juliana, os nossos filhos, eles vão ser a resposta. Eles vão ser a resposta para esse mundo. E eles só serão a resposta, irmão, se a gente alimentar em casa. Se nós fazermos em casa aquilo que a mãe de Moisés fez. Alimentar para depois mandar para o Egito. Porque um dia nós vamos ter que mandar para o Egito. Eles só vão se tornar libertadores, né, para uma geração que está literalmente em decomposição, quando nós fizermos de fato o nosso papel. Então, meu convite para os irmãos nessa manhã é que a gente seja um agente, principalmente dos nossos filhos, de conexão com Cristo. A conexão com Cristo, às vezes, não é tanto algo como a gente pensa que é a espiritualização total, sabe? Não, eu sou espiritual. Meus filhos vejam que eu sou espiritual.
né? Vem cá que eu vou ensinar a Bíblia para você, mas é nas suas atitudes do dia a dia. É você ensinar coisas simples como perdão, é você fazer a mesa, conversar com eles à mesa, é você ter um tempo de conexão, assim você reconecta a tua família com Cristo. Agora, quando você pega o tablet, quando você pega o celular, quando você não tem tempo nem mais com o seu esposo, com a sua esposa, porque o tempo livre que você tem é para ficar conectado com outra vida, com outras pessoas, com um mundo paralelo, né? A nossa conexão, tanto com Cristo quanto na família, vai se perder. E aí lá na frente nós vamos falar, onde é que foi que eu errei? Por que que meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa escolheu esse outro caminho, esse outro rumo? Entende? Então são umas pequenas coisas. Eu gostaria que os irmãos então ficassem em pé, para a gente encerrar fazendo uma oração. Que a gente realmente, irmãos, o Quebed alimentou Moisés, e Moisés foi o libertador. Que Deus restaure as nossas mesas, que você se coloque à disposição também do Senhor para restaurar a mesa da sua casa. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela doce presença do Teu Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor fala através da Tua palavra, fala através das histórias da Bíblia, Senhor, através de alegorias, através, ó Deus, de analogias, Senhor. O Senhor ensina tanto através da mesa, através do relacionamento, da conexão que o Senhor criou com as pessoas. Hoje, Jesus, o Senhor usava da mesa para restabelecer relacionamentos, para restituir honra. Davi, Deus restituiu honra a Mefibosete, ao neto de Saul, através da mesa. Desenvolveu o relacionamento através da mesa e nós queremos voltar, ó Deus, para a mesa. Existe uma música que diz que a mesa do Senhor cura, a mesa do Senhor cura, porque o Senhor usava a mesa para isso, para restabelecer conexão, tanto com o Senhor, tanto com as pessoas. Jesus, é ali que o Senhor curava, é ali que o Senhor ministrava. Nós pedimos para que os nossos filhos e filhas, ó Deus, voltem para as mesas. Nós pedimos para que pais e mães voltem para as mesas. Nós pedimos, Deus, que haja cura, que haja restauração, que haja libertação, que haja perdão. Nós acreditamos na família, nós acreditamos no casamento, nós acreditamos, Deus, que família é a base da sociedade. E nós acreditamos em um Deus que tudo pode, mesmo em meio, ó Deus, aos desafios do Egito, mesmo em meio, ó Deus, aos manjares, ó Deus, do palácio de Faraó, mesmo em meio às luzes de neon que os nossos filhos têm enfrentado aí fora, mesmo em meio à ideologia de gênero, mesmo em meio, ó Deus, às tecnologias, Senhor, que cada vez tem avançado mais, mesmo em meio, ó Deus, a tanta depressão, ó Deus, mesmo em meio a ansiedades, ó Deus, as pessoas tentando se suicidar, tirar a sua própria vida, ainda assim, ó Deus, o Senhor tem restabelecido mesas, ainda assim, ó Deus, o Senhor tem falado com o seu povo, ainda assim o Senhor tem dito para nós que nós podemos ser a resposta para esse mundo caído, ainda assim o Senhor tem dito, ó Deus, que nós podemos ser como Moisés, nós podemos ser libertadores de escravos, ó Deus, porque literalmente as pessoas andam escravizadas pelo medo, escravizadas pela própria sexualidade, Senhor, que não sabem nem quem são mais. Que o Senhor revele para nós, ó Deus, a nossa verdadeira identidade no Senhor, revele para nós a verdadeira identidade dos nossos filhos, porque nós somos, ó Deus, aquilo que o Senhor diz que nós somos, porque nós podemos fazer aquilo que o Senhor diz que nós podemos fazer, ó Deus. E a nossa vida não é regida, Senhor, segundo esse século, mas a nossa vida é regida pela Sua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, porque é difícil para nós também, ó Deus, enfrentar isso, os vícios que nós somos propensos a ter. Nós somos seres humanos e quando nós vemos, ó Deus, nós ultrapassamos o nosso limite de tempo, ó Deus, com a tecnologia, ao invés de brincar com meu filho, ao invés de ajudar nas tarefas, ao invés, ó Deus, de fazer um tempo de qualidade, ó Deus. Oh Deus, perdoa-nos e nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos do Senhor e sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nessa manhã, nós consagramos nossas famílias diante do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a restabelecer a conexão, tanto entre nós, como principalmente com o Senhor, porque nós sabemos, Deus, que a responsabilidade é nossa, como pais e mães, como adultos, ó Deus, que um dia o Senhor vai cobrar de nós a vida dos nossos filhos. O Senhor vai cobrar de nós a nossa herança, o que nós fizemos com a nossa herança, Senhor. Que nós possamos estar firmes, Deus, constantes,
e com as mãos cheias para apresentar ao Senhor um trabalho bem feito. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, porque o Senhor falou conosco nesse dia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigada. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Quando nós começamos aqui de manhã, antes da Iana chegar, o momento de louvor, o Senhor colocou no meu coração uma sequência. Tens liberdade aqui, para a gente pensar nessa liberdade que temos diante do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, relação com o próximo, com o outro, corpo, família, igreja. Aí terminamos com quero consagrar meu lar a Ti. Então, numa sequência, nos levando a pensar sobre a questão da família. E eu sou um eterno inconformado com as questões desse tempo, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar quieto, eu não consigo me controlar no sentido de aceitar passivamente o que o sistema propõe para nós. Esses dias teve uma discussão no grupo dos pastores. Não sei nem se o Ari participa, porque eu quase não vejo o Ari muito entrando ali, né? Aqui. Acho que o Ari ficou com o Senhor, eu não vou entrar nessas discussões. Mas eu lembro que o pastor Ludinaldo mandou um vídeo lá sobre essa doutrinação nas escolas. Ele falou assim: gente, estou jogando aí, não sei o que vocês vão pensar sobre isso. Eu lembro que eu escrevi mais ou menos assim, que hoje nós estamos vivendo um tempo de mente anestesiada. É como se o mundo falasse para todos nós, principalmente para os líderes, pastores, eu me incluo nisso. Tipo, não pense nessas questões polêmicas. Vai pro Netflix, vai assistir série, vai assistir filme, liga o Premiere, vai ver futebol. Sabe quando o sistema quer que você fique com a mente entretida, somente pensando em satisfazer desejos do seu coração, para você não pensar na sua família, para você não pensar nas questões relacionadas aos seus filhos, para você simplesmente ficar cuidando de se interter com as coisas que o mundo te oferece. E com isso a gente vai perdendo a capacidade de agir. Porque se você não pensa, se você não raciocina, se você não tem um pensamento crítico das situações, você também não consegue agir depois. Porque a sua mente se acomodou, se conformou com o sistema. Então nós precisamos apertar uma chave dentro de nós e dizer: não, eu vou dar um tempo no Netflix, eu vou dar um tempo no Premiere, mas eu vou dar tempo para Deus, para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Vamos orar mais juntos, vamos estar mais juntos uns dos outros, porque senão, queridos, a gente vai ser envolvido, né? E o Senhor é um Deus de restituição. Às vezes os planos que foram embora, os planos que se perderam, eles podem voltar a serem os planos de hoje novamente. Porque Deus entra com restituição na nossa casa, Ele entra com restituição na nossa família, Ele entra com restituição na nossa vida. Mas nós temos que querer essa restituição, nós temos que lutar por essa restituição. Nós temos que profetizar que haverá restituição na nossa vida, na nossa casa. Então não sei quais foram os planos que talvez estavam na sua vida lá atrás, o diabo roubou de você, tirou de você. Você esqueceu esses planos que Deus havia colocado na sua vida, mas nessa manhã o Senhor está trazendo de volta esses planos. Nessa manhã o Senhor está restituindo no seu coração esses planos, porque o Senhor quer fazer de novo aquilo que era para ser feito. E de repente entrou uma situação e bloqueou isso no seu coração. Nós vamos falar, nós vamos cantar essa restituição e declarar que o Senhor vai restituir, em nome de Jesus, tudo aquilo que se foi. Pode voltar, tudo aquilo que foi tirado, Deus pode trazer de volta. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite. Restitui, leva-me às águas.
que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor. Coloca a sua mão no seu coração de novo. Pai querido, é tempo de restituição. É tempo, Senhor Deus, oh Pai, de trazer de volta sonhos que se perderam no meio do caminho, propósitos que foram abandonados porque as circunstâncias da vida, a ação do mundo, oh Deus, tirou o foco do nosso coração. Mas nesta manhã, o Senhor é o Deus da restituição na vida desses jovens. O Senhor é o Deus da restituição nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, que a restituição do céu venha sobre as nossas vidas nessa manhã. Que a restituição que vem do Senhor comece a entrar na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai restaurando, ó Deus, propósitos. Vai restaurando relacionamentos quebrados. Vai restaurando, Senhor, ó Deus, sonhos abandonados. Vai restaurando, Senhor, em nome de Jesus, vidas que foram destruídas. Ó Deus, em nome de Jesus, vai restituindo, para que o teu propósito seja estabelecido em cada coração. Aleluia. O Senhor é o Deus da restituição. Entra com restituição hoje. Entra com restituição na nossa vida, meu Pai, porque nós somos teu povo, somos teus filhos, somos a tua igreja. Que desse retiro muitas pessoas possam sair restituídas pelo Senhor, para que lá fora elas possam ser um canal de bênção, um canal de vida, um canal de cura, um canal através de quem o Senhor vai falar, um canal através de quem o Senhor vai curar outras vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Talvez aqui neste lugar pessoas estão lembrando da sua família de origem, dos seus pais. Ó Deus, coisas aconteceram na casa dos seus pais que machucaram você, e você ainda sente hoje a dor do passado, a dor que foi feita lá atrás, há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos atrás, mas ainda dói no seu peito, ainda dói no seu coração. O Senhor nessa manhã, Ele
estende a sua mão de poder no seu íntimo para arrancar, para tirar este mal e trazer sobre a tua vida a cura, a restauração do céu, em nome de Jesus. Receba no Espírito, receba na sua alma, receba em nome de Jesus o toque do Espírito Santo. Receba nesta manhã a visitação do Senhor no seu passado, porque o seu passado, ele não pode mais definir o seu futuro, ele não pode mais definir o seu presente, porque quem define quem você é Jesus Cristo, é o Senhor na tua vida. Aleluia. Nessa manhã, receba a cura, receba a restauração de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Quem está feliz? Louvado seja o nome de Jesus. Então, com uma alegria, vamos ser